Pede e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedem. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da preparação para as atividades espirituais. Como ela se dá, quais são os meios que a espiritualidade nos disponibiliza para essa preparação e quando ela começa. Ao contrário das pessoas que pensam que ela começa aqui no templo, ela começa no início do nosso dia, a preparação para aquela atividade, né? Fora que a preparação para algumas atividades, ela se dá até ao longo de alguns dias, porque para você atingir a energia, o padrão de algumas atividades, você tem que estar tendo uma preparação da mente, dos seus pensamentos, das suas vibrações, a um certo período. Então, como que se reconhece esse médio preparado para as atividades espirituais? Através do seu recolhimento, das suas intenções sãs e do desejo de fazer o bem. Recolhimento no sentido de autoanálise, de higiene mental, de verificar os seus atos para com aquela verdade que ele prega. Porque falar é fácil, né? Todo mundo conhece isso, falar é fácil, fazer que está muito difícil. Intenções sãs no sentido de desejar ao outro o que é bom a ele, não a nós. Todo mundo conhece aquela frase que fala, né? Faça ao outro o que gostaria que fizesse a você. Mas fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você não é a forma literal do que se está falando, não. Às vezes, vou dar um exemplo simples, né? Mas é para a gente entender a intenção da frase. Eu gosto muito de chocolate. E tem um amigo que não gosta de chocolate. Eu gosto de chocolate, mas ele não. Então, se eu der esse chocolate, vai fazer ele feliz? É um exemplo simples, mas a gente leva para outros campos da vida da gente. Então, fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizesse a nós é respeitar a vontade do outro. Ainda que nós não compartilhemos dessa vontade, que não seja aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós buscamos. Estamos aqui, somos espíritas, né? Estamos nesse segmento, mas a pessoa que está na Igreja Católica, a pessoa que tem o segmento evangélico, ela tem a verdade dela, ela tem a crença dela. Nós temos que respeitar isso. Nós não temos que impor às pessoas que nós temos a melhor doutrina, ou a doutrina certa. Cada um é uma peça importante aonde está. Cada um tem uma missão no local onde está. É preciso essa diversidade para que nós possamos aprender, para que nós saibamos respeitar uns aos outros. E o médium que descuida da própria renovação interior é sempre instrumento que dificulta o intercâmbio. Está no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Se eu não cuido da minha renovação interior, se eu não cuido do meu coração, em que sentido? De ser generoso, de ser grato, de desenvolver o amor incondicional, sem espera. Eu dificulto a espiritualidade de utilizar-me como veículo, como instrumento para os trabalhos, para as atividades. Porque parte de mim está fechada. Se nós temos um mentor que é luz pura, que trabalha com muito amor, com muita empatia pelos espíritos que pedem socorro, e eu não desenvolvo esses sentimentos dentro de mim, como esse mentor vai me utilizar de veículo para levar aquelas energias a quem precisa? É incompatível, né? É como você ter um carro que funciona a gasolina e colocar álcool nele e querer que ele anda. Não vai.
Quem tem carro aqui sabe o desastre que é. Se você tem um carro, a gasolina e colocar álcool. Não sai, dá trabalho, você tem que limpar, você tem que começar do zero para que ele volte a funcionar. Assim somos nós perante a espiritualidade. Como que a espiritualidade vai colocar em nós amor se nosso veículo não funciona com amor? Se nós estamos nos movendo na raiva, na impaciência, na intolerância. Isso tudo faz parte de uma preparação espiritual. Vocês estão aqui já há algum tempo, quem conhece a casa. Estou falando isso porque nós temos as pessoas que assistem na internet que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a casa, que fica o convite que venham conhecer a casa. Mas, quando nós chegamos aqui, é comum que nós vemos que, por exemplo, hoje, na abertura do desenvolvimento, nós tivemos um comandante que fez a abertura. Será que isso aqui é só para enfeitar o trabalho ou isso tem um sentido? Essa preparação, essa harmonização. Nós temos os pontos de harmonização aqui no templo. Tem um porquê disso. Não tem como você passar um dia inteiro com raiva, irado, na correria e chegar aqui para uma atividade espiritual de cura e receber energia assim, rápido, né? Ser esse canal. Tem uma preparação, tem um cuidado, tem uma mudança de frequência do pensamento. Então, nós chegamos, tem a preparação, tem a harmonização, tem esse recolhimento, esse minuto que você fala para a espiritualidade, já estou aqui, estou a postos. Que pode ser com a preparação, pode ser simplesmente quando você ativa sua mente aos mentores, no momento que você chega a casa, ou mais, naquele dia que você acorda e fala assim, hoje eu vou para o centro espírita, eu quero trabalhar. Naquele momento você já está se preparando para as atividades das quais você vai participar naquela noite. E esse descaso com essas condições psíquico-físicas e mediúnicas atrapalha as atividades. É comum, hoje nós não temos mais esse tipo de atividade, mas antes nós tínhamos alguns contatos com alguns espíritos que vinham pedir auxílio. E aí eu posso falar que o caso foi comigo, né? Então não preciso pedir licença para ninguém. Numa determinada atividade espiritual, o espírito falou comigo que era a segunda vez que ele estava na casa. E que ele estava com muita raiva de mim. Mas ele não tinha vivido nenhuma outra vida comigo. Ele não fazia parte da minha família espiritual, se assim a gente pode dizer, dos meus laços transcendentais. Mas no dia que ele veio pedir o socorro, eu não estava sintonizada com a atividade. E ele não teve a oportunidade dele atendida. Eu não consegui doar para ele o suficiente para que ele pudesse seguir para um plano de luz. E aí ele ficou, esperando uma outra oportunidade. Só que ele não ficou esperando uma outra oportunidade nessa fila simbólica que a gente fala tanto. Ele ficou esperando uma outra oportunidade do meu lado ali, me cobrando a oportunidade que ele teve e que eu não possibilitei ele de seguir para os planos espirituais superiores. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com a sintonia do trabalho, com o amor e com a doação. Os meninos da doutrina que estão comigo sabem que quando a gente vai ali para a estrela, eu falo sempre, decorar é bom para você ter um roteiro, mas a gente tem que trabalhar com amor. Porque se você chega numa atividade, você sabe toda a ritualística, né? Mão aqui, a prece, e você não faz essa atividade com amor, você não está passando a energia para os espíritos que estão ali, não. Você é só um robô, um instrumento mecânico que não está passando a energia que tem que ser passada. Enquanto você tem, às vezes, um médium que recém chegou, mas que ele está tão preocupado em passar o amor, mesmo que ele erre uma palavra, mesmo que ele erre uma ritualística, ele consegue atingir o trabalho porque ele estava com o coração puro, ele estava com a intenção boa. Então, a preparação dele veio com essa preocupação, com esse desenvolver essa humildade de saber, olha, eu ainda não sei, mas eu quero. Eu estou tentando, me ajuda aí a espiritualidade, é difícil, todo dia é um desafio novo, mas eu estou aqui para batalhar e para conseguir isso.
Então, se você tem 20 anos de mediunidade desenvolvida, ou se você tem um, isso não faz diferença nenhuma se você não trabalha com amor, se você não é generoso, se você fica escolhendo a situação que você quer trabalhar, a partir do momento que você fala que está disponível para qualquer atividade ou para qualquer situação. Então, ter essa consciência, lembrar daquele momento de quando nós chegamos aqui, né? Antigamente, nós tínhamos nos centros espíritas, isso de forma geral, muitas pessoas que chegavam pela dor, por situações que eles passaram, e que eles buscavam dentro deles entender por que estava passando. Hoje não, nós temos um despertar de consciência maior. As pessoas vão, muitas vezes, por curiosidade, para saber como funciona, acabam ficando, se afinizando. E receber essas pessoas com empatia, no sentido de entender a dificuldade do outro, de se colocar no lugar do outro, entender o tempo dele também, porque cada um tem um tempo, faz uma diferença muito grande nesse atendimento fraterno. Nós somos médios, nós precisamos do trabalho espiritual, porque fizemos o compromisso com a espiritualidade, porque esse trabalho espiritual sustenta a nossa base para o nosso dia a dia, sim, mas temos que ser servos humildes e entender que, sim, temos uma missão, mas uma missão que tem que ser desenvolvida com amor e não com orgulho ou vaidade. Se eu não estiver no trabalho, o trabalho não acontece. Se eu não estiver nessa atividade, ela não é tão importante. Não, todos nós somos importantes. Cada um tem uma função numa atividade. E, para transformar essa vibração, nós temos que trabalhar dentro de nós esses pensamentos. Semana passada eu falei com o pessoal, vamos analisar quem está do nosso lado, as 5 pessoas que estão do nosso lado, para a gente ver quem que estamos sendo lá fora. Né? Se 5 pessoas são pessoas que andam muito irritadas, então tem uma afinidade aí que está predominando. Vamos fazer essa análise. Então, a mediunidade ela também tem muito a ver com essa questão de afinidade. Se nós desenvolvemos os bons sentimentos, se nós cuidamos dessa higiene mental para elevar o nosso pensamento sem julgar o outro, sem nos julgarmos pelos nossos erros também, então nós vamos estar estabelecendo uma afinidade mais sutil com mentores mais elevados, com mentores que têm um trabalho diferente, não desmerecendo os outros mentores, tá, gente? Mas cada trabalho tem uma necessidade. E se eu não estou apta para o trabalho, eu posso estar ali, mas eu não estou sendo instrumento. Então, o simples fato de eu estar na casa não significa que eu estou trabalhando em plena atividade. A plena atividade ela pode ser exercida até fora da casa, quando o mentor precisa da sua energia, para ajudar alguém que você pediu, para auxiliar alguém que você conhece, que cruzou o seu caminho e por algum motivo você se ligou a essa pessoa. Então, não é o fato de estar aqui que garante a nós esse trabalho efetivo. É óbvio que estar dentro da casa nos ajuda, porque a concentração de energia que é outra. Nós temos cabalas de proteções, nós temos mentores que, além de nos auxiliar nas atividades, trabalham para que os espíritos certos, no sentido, aqueles espíritos do dia entrem na casa. Não vai entrar na casa espíritos, isso quem leu Seara do Bem vai entender que se o espírito não está preparado para entrar na casa espírita, ele fica lá do lado de fora, ele não entra, os mentores não permitem, ou porque vai prejudicar ele, ou porque vai prejudicar a atividade. Então, tem todo um cuidado, um trabalho da espiritualidade para que as coisas aconteçam. E eu queria falar com vocês também desse auxílio espontâneo e a mediunidade, o merecimento versus a misericórdia. Acho que todo mundo escuta isso aqui todo dia, merecimento, merecimento. Você não tem merecimento para isso. E não funciona nessa situação de
tem alguém controlando e o que você pode, o que você merece, o que você tem que passar. Nós temos uma programação espiritual, mas nós temos, acima de tudo, uma consciência dos nossos atos. Então, Deus, como nosso Pai, como misericordioso, Ele sempre quer o melhor para nós. Como um pai que ama seu filho, Ele faz tudo por nós. O que acontece quando a gente esbarra nessa palavrinha merecimento? Nós, ou nossa consciência espiritual, que de alguma forma acha que nós ainda não merecemos determinada situação, nos barra em atingi-la. Mas Deus não nos impede de recebê-la. Então, é a nossa consciência travando ali determinadas situações. Quando você começa a trabalhar em você e desenvolver que sim, você é merecedor de todas as bênçãos que Deus coloca à sua disposição, você vê que a coisa acontece. Mas é porque Deus passou ali, a partir daquele momento, de possibilitar isso? Não, é porque você destravou em você essa chavinha do merecimento, que não quer dizer que você não mereça as misericórdias divinas. Sim, nós merecemos as misericórdias divinas. Só que a nossa consciência trava. Trava pela culpa, trava pelo remorso, que não leva, às vezes, a gente a lugar nenhum. Porque o erro é comum a todos. Todos. E a gente tem que ter muita paciência. Principalmente quando a gente começa a fazer esse caminho de abrir a mente para as coisas de Deus, para as verdades espirituais, independente de religião. Eu estava assistindo essa semana um estudo, e o palestrante falou que, quando ele começou a palestrar, que ele se deparou com pessoas assim que não entendiam o que ele queria falar, e que um dia, numa reunião mediúnica, a espiritualidade falou: meu filho, nós esperamos mais de 2000 anos para você começar a entender, e agora que você está começando, você está sem paciência com quem está do seu lado? Então, ter essa humildade de entender a dificuldade do outro. Porque hoje eu descobri que existe vida após a morte, todo mundo tem que saber, ninguém pode discordar de mim. Não, não é assim, não. Cada espírito tem um momento. Ou talvez o espírito até acredite nisso, mas ele não quer viver essa realidade naquele momento. E falando ainda da preparação, nós vamos ter 3 pontos importantes, que seriam a prece, a meditação elevada e o pensamento edificante. Então, a prece, ela pode ser a prece decorada, ou pode ser a prece do coração. Muitas vezes a gente está muito agitado, sai de uma situação do serviço, uma situação dentro de casa. Então, a gente começa por essa prece decorada até a gente conseguir acalmar o coração, para conseguir fazer as nossas preces de coração. Então, é um mecanismo que é importante. Quando a gente fala que a prece de coração atinge mais, não é que a outra não tem e avalia, mas é porque, às vezes, você fala e não presta nem atenção no que você está falando. Então, a prece decorada, ela serve muitas vezes para você chamar sua mente para aquele local, para que você possa, a partir dali, abrir seu coração para a espiritualidade. E essa meditação elevada também tem a ver com o recolhimento, do silêncio. Se eu não posso contribuir com uma coisa boa, pelo menos eu tenho que calar. Então, voltar para si, concentrar no propósito do dia, esquecer os problemas lá fora. Vamos desenvolver essa gratidão antecipada, Em vez de você começar a prece: ô Senhor, me ajuda, eu estou com tanta dificuldade. Não, obrigado, Senhor, eu sei que o Senhor está me ajudando, eu quero agradecer, eu sei que as coisas estão acontecendo na forma que elas têm que ser, continuo contando com a sua assistência. Então, a gente já está desenvolvendo aquele sentimento que as coisas vão dar certo. Não que a hora que a espiritualidade fizer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, que nós vamos agradecer. Não, já agradecer pelo que a gente tem. Está difícil, é complicado. Nós passamos por situações que, às vezes, a gente não quer nem falar com ninguém, porque é uma coisa tão íntima e que dói tanto, mas nós não estamos sozinhos, nós não somos os únicos. Nós temos os nossos mentores aí 24 horas à nossa disposição. Então, vamos ter essa conversa franca, vamos agradecer essa assistência. Às vezes a gente acha que é difícil estar aqui, mas
quem tem filho sabe, é difícil você falar para o seu filho, faz isso, e ele não faz. Aí você imagina seu mentor 24 horas, não faz isso, e você está fazendo, e mesmo assim ele está ali do seu lado, persistindo. Dentro da preparação, tem esse livro Consolador. Ele é um livro de perguntas e respostas, aí Chico Xavier faz com Emmanuel alguns roteiros de algumas perguntas sobre determinadas situações, e numa determinada pergunta, 392, ele pergunta para Emmanuel: pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando o estudo? Quer dizer, eu posso contar que meu mentor vai fazer tudo por mim, eu não preciso estudar, eu não preciso me dedicar para isso? E Emmanuel é bem enfático, como sempre, para responder: os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem. E lá na frente ele continua: criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo, por meio de seus livros e de sua exemplificação. Então, não é chegar aqui na casa, começar o desenvolvimento mediúnico e achar que vai conseguir a resposta para tudo e que eu não preciso estudar, eu não preciso me modificar, porque a espiritualidade vai fazer tudo por mim. Não. Assim como nós estamos para auxiliar os espíritos que precisam de nós, a espiritualidade está para nos auxiliar. Isso é diferente de fazer por nós. Ela está à disposição para nos disponibilizar todos os instrumentos, mas depende de nós. Depende de nós esse estudo, depende de nós essa dedicação. Eu falo muito, às vezes você lê um determinado livro e naquele momento aquilo não faz muito sentido para você. Passa um ano, você passa por uma situação e a pessoa te questiona qualquer coisa referente a essa situação e você lembra daquela lição aprendida naquele livro há um ano atrás. Será que você leu aquele livro por acaso? Será que ele não acrescentou na sua vida? Como que os mentores vão trazer para você novas atividades, novos padrões energéticos, se você não conhece a espiritualidade maior? E eu não estou falando só de leitura, não. Eu estou falando de buscar esse entendimento de compreensão do outro. Mas estudar, sim. Estudar as nossas próprias atitudes. Verificar as dificuldades que estão ocorrendo de forma persistente na nossa vida. Ela tem alguma coisa que tem que ser aprendida com essa dificuldade. Não é perguntar, meu Deus, por que eu passo por isso? Meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Então, a preparação para a atividade espiritual, ela não é chegar aqui e fazer uma prece. A preparação para a atividade espiritual é uma modificação de pensamento. É uma modificação de padrão energético. É uma modificação de atitudes, é uma renovação espiritual. Isso seja em qualquer religião. Se a pessoa não se propõe a viver de uma forma diferente da que ela tinha vivido até aquele instante, as coisas não mudam. Se você quer mudar uma situação de sua vida, dê o primeiro passo. Não espere que elas aconteçam. Né? E ter esse cuidado com nós, com o outro. Entender que não é só a nossa felicidade, a felicidade de outros seres espirituais. É a renovação do orbe. Nós somos peças importantes nesse processo de transição planetária. Para finalizar, fazendo um resumo daquilo que eu entendi sobre esse estudo,
eu coloquei que a preparação vai além da prece decorada. Ela está no desejo sincero, na busca do melhor, da humildade, na empatia e nos bons sentimentos. Então, a preparação espiritual, ela é todo dia, ela é agora, ela é depois que termina o trabalho, você já está se preparando para outro. É esse desejo de ser